Meus amigos e minhas amigas, hoje eu quero trazer um tema que diz respeito a milhões de brasileiros e que muita gente desconhece ou ouviu falar e pouquíssima gente, inclusive dentro desses milhões, conhece a fundo a Lei Brasileira da Inclusão, ou como queira, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Este magnífico momento de conquista legislativa brasileira para as pessoas com deficiência, ele já começa pela informação do seu nome. A dificuldade já inicia porque alguns queriam Lei Brasileira da Inclusão, outros queriam Estatuto da Pessoa com Deficiência. E esta comunicação vem sendo trazida por dois nomes, até hoje. Mas lá em 2015, no dia 6 de julho, na última segunda-feira próxima passada, completamos 11 anos, era assinada pela presidenta da República, Dilma Rousseff, que até hoje é presidenta do Brasil, porque o mandato dela não foi encerrado por conta de uma nova eleição, e sim por quererem tirarem do cargo alguém que sequer até hoje se comprovou de maneira cabal o motivo ou a inflação. Mas isso é um tema para outro momento e eu queria focar no quanto o Lula naquele momento acertou em colocar a primeira mulher candidata que viria a ser a primeira mulher presidenta do Brasil. Esta mulher, ela trouxe a Lei Brasileira da Inclusão, mas com esta lei nós tivemos um grande ganho, que foi, primeiro, mais de 1.000 reuniões no Brasil, debates, encontros e discussões em todos os cantos do país sobre a pessoa com deficiência e essa legislação que já existia muita coisa e queríamos compilar em uma lei que veio a ser a Lei Brasileira da Inclusão 13.146. Depois, neste debate, neste fomento no Brasil, neste aquecimento em todos os cantos do Brasil, vieram muitas descobertas de necessidades e de atitudes, ações, projetos, ações exitosas que já existiam em alguns lugares mais pontuais, isoladas. E daí nasce uma grande ferramenta chamada Plano Viver Sem Limite, que ali tinha um aporte de 7,5 bilhões, podendo chegar até 9 bi para o segmento das pessoas com deficiência. Juntando o debate no Brasil, a aprovação da LBI, Lei Brasileira da Inclusão 13.146, juntando os encontros, as ações que já existiam, o Plano Viver Sem Limite, nós tivemos aí um grande avanço em impressoras Braille pelo Brasil, em acesso a órtese e prótese, em acesso a os CAPs, várias aberturas de centros de apoio pedagógicos, as questões dos centros de reabilitações C2, C3, C4 e tantas outras ações, projetos e atitudes tomadas que fomentaram o Brasil. Mas é claro que a comunicação é a alma do negócio, né? A divulgação é a alma do negócio. Veio o impeachment da Dilma, o Brasil se ocupou em tomar conta do pró-Dilma ou não Dilma, tira Dilma, bota Dilma. Depois o Brasil se ocupou em ter um mandato tampão do Michel Temer. Depois foi eleito um governo de direita e que pouco está preocupado, ou estaria preocupado com essas questões sociais. Veio uma pandemia e a Lei Brasileira da Inclusão não teve a divulgação, o fomento, a publicidade que ela tinha que ter para que nós tivéssemos
a principal chegada, que seria nas pessoas com deficiências, nas instituições de e para que trabalham com pessoas com deficiência e nos governos municipais, principalmente nos municipais. E aí, como a comunicação é tudo aqui que a gente fala, faltou comunicação. Faltou as próprias entidades de pessoas com deficiência fazer esta comunicação por dentro das suas instituições, uma vez que naquele momento o Brasil estava parado com as questões do impeachment e depois do mandato tampão e depois das eleições novamente. E faltou as pessoas com deficiência cobrarem isso das suas instituições, faltou as pessoas que estão dentro desse segmento, professores, técnico, intérprete de Libras, professores, o pessoal de orientação e mobilidade, o pessoal do brailista, todas as pessoas que são envolvidas com as causas sociais das pessoas com deficiência no Brasil, faltou muito cobrarem esta comunicação. Eu sou radialista há 22 anos, tenho um programa de rádio, tentei por tudo, debates sistemáticos, inserções dentro do meu trabalho de grandes líderes e de instituições, para que nós não tivéssemos a Lei Brasileira da Inclusão cortada, ceifada, parada a sua divulgação, e isso não foi possível da minha parte, porque eu não encontrava as pessoas que estivessem com disponibilidade para isso. Então, a comunicação, como eu sempre falo, é tudo, gente. Quem não se comunica não consegue vender uma ideia, não consegue chegar na ponta, e não chegou para as pessoas com deficiência. Se você pegar aí 10 pessoas com deficiência, é uma opinião minha, dessas 10, 3 talvez tenha lido essa lei. Se você pegar 10 prefeitos, talvez nenhum deles tenha lido essa lei. Você pega aí professores, técnicos, vereadores, médicos, jornalistas, pegue qualquer área, 10 pessoas, e você não encontra 3 que tenha lido e que tenha estudado, não só ler, a Lei Brasileira da Inclusão. Então, amigos e amigas, se não tem comunicação, não chega. Se não chega, ninguém conhece. Se não conhece, não executa. Se não executa, ninguém é beneficiado. Para ter uma ideia, pouquíssimos artigos são regulamentados e a gente não consegue regulamentar a Lei Brasileira da Inclusão, e agora com a biopsicossocial aí em discussão é que está travado mesmo. Salve você que não tem medidas para divulgar a Lei Brasileira de Inclusão. Triste você que sequer ouve falar e conhece a LBI. Um abraço e até a próxima.